Olá, bem-vindos a mais um Pode Resumir. Sabe, existe uma pergunta que todo mundo no mundo dos negócios já se fez em algum momento. O que de verdade separa uma empresa que é apenas boa de uma que se torna excelente? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas respostas que o Jim Collins encontrou no seu livro clássico Empresas Feitas para Vencer. Tudo começou com uma pesquisa monumental para responder uma questão fundamental sobre o sucesso. E a pergunta era exatamente essa. Por que algumas empresas que pareciam comuns, de repente dão um salto e se tornam espetaculares, enquanto outras, muito parecidas, ficam pelo caminho? O que acontece ali dentro que transforma o jogo e as mantém no topo por, décadas? Foi essa coceira que o Jim Collins e a equipe dele foram coçar. E a investigação foi longa. Então, para a gente desvendar esse mistério juntos, nosso roteiro de hoje é este aqui. A gente começa com a grande pergunta, depois entende a estrutura que eles descobriram, aí a gente foca em pessoas e foco, em seguida em disciplina e tecnologia, e para fechar, a gente vê o legado impressionante que essas empresas construíram. Vamos lá, então. O interessante é que a pesquisa não queria saber como uma empresa já nasce ótima. Não, o foco era outro, muito mais desafiador. O que faz uma organização comum, uma empresa boa, se transformar em uma potência? Quais são os fatores que permitem essa transição? E olha, os resultados foram, para dizer o mínimo, inesperados. E o mais legal é que as respostas que eles encontraram fugiram totalmente do óbvio. Elas foram super pragmáticas, diretas ao ponto, baseadas em dados, sabe? E muitas delas, como o próprio livro diz, batem de frente com o que a gente costuma ouvir sobre gestão e cultura empresarial hoje em dia. Prepara-se porque tem umas ideias aqui que são bem contraintuitivas. Então, o que a pesquisa revelou não foi só uma listinha de dicas aleatórias. O que surgiu foi um verdadeiro framework, uma estrutura, um passo a passo que mostra o caminho que essas empresas seguiram. Não foi sorte, não foi um acaso. Foi um processo bem definido. E essa estrutura é o coração do livro. Da liderança nível 5 até os aceleradores tecnológicos, esses 6 conceitos vão se construindo um sobre o outro, formando um mapa. Basicamente, eles se dividem em 3 grandes blocos: pessoas disciplinadas, pensamento disciplinado e, por fim, ação disciplinada. Vamos dar uma olhada em cada um para entender como essa mágica acontece. E olha só que interessante. Os primeiros passos dessa jornada não são sobre estratégia, produto ou mercado. São sobre gente. A base de tudo, segundo Collins, começa com a liderança certa, a equipe certa e ter uma clareza, assim, brutal sobre a realidade e sobre o foco da empresa. O primeiro conceito é o da liderança de nível 5. Pode esquecer aquela imagem do líder celebridade, super carismático, que aparece em todas as capas de revista. Os líderes que conseguiram fazer essa virada eram uma mistura curiosa. Uma humildade pessoal gigante, quase tímida, combinada com uma determinação profissional de ferro. A ambição deles não era para si, era para a empresa. Aí vem o primeiro quem, depois o quê. A lógica mais comum é o líder tem uma visão genial e aí contrata um monte de gente para ajudar a executar, certo? Errado. As empresas excelentes fizeram o contrário. Primeiro, elas se preocuparam em colocar as pessoas certas dentro do ônibus e tirar as erradas. Só depois, com o time dos sonhos a bordo, é que elas decidiram para onde o ônibus ia. Uma inversão total de prioridades. Isso leva a uma mentalidade fundamental: a coragem de encarar os fatos mais duros da realidade, sem filtro, sem desculpinha, e ao mesmo tempo manter uma fé inabalável de que no final tudo ia dar certo. É esse equilíbrio quase impossível entre realismo e otimismo que eles chamam de paradoxo de Stockdale. É poderoso. Com a mentalidade certa, a gente chega no conceito do porco-espinho. É sobre simplificar. A ideia é achar o ponto de encontro de 3 círculos. Primeiro, o que a empresa ama fazer, sua paixão. Segundo, aquilo em que ela pode ser a melhor do mundo de verdade. E terceiro, o que move o motor econômico dela. Quando se acha essa intersecção, aí, meu amigo, a mágica acontece. Ok, com as pessoas certas no barco, a cabeça no lugar e um foco cristalino. Como é que se acelera? Como é que se transforma esse potencial em resultado? É aí que a disciplina e a tecnologia entram em cena. Mas, atenção, cultura de disciplina não é ter um chefe autoritário gritando ordens, muito pelo contrário. É ter gente disciplinada que não precisa de microgerenciamento. É criar um ambiente de liberdade, mas com altíssima responsabilidade. É ter um senso de ética tão forte que todo mundo rema na mesma direção porque quer. E a tecnologia? Bom, as empresas excelentes não foram necessariamente as primeiras a adotar novas tecnologias.
Elas usaram a tecnologia como um acelerador. Elas pegaram um embalo que já tinham criado com o conceito do porco-espinho e usaram a tecnologia para dar um turbo. A tecnologia não foi a causa do sucesso, foi uma ferramenta para potencializá-lo. Beleza. Essa estrutura toda parece fazer muito sentido na teoria. Mas e na prática? Deu resultado mesmo? Deixa eu mostrar os números, porque a resposta é um sonoro sim. E os resultados são simplesmente espetaculares. O resumo da ópera está nesse número aqui. 15 anos depois do ponto de virada, em média, essas empresas geraram um retorno de mercado quase 7 vezes maior que a média do mercado geral. Pensa nisso. Não é 10% a mais, é quase 7 vezes mais valor. E esse gráfico aqui mostra o tamanho da diferença. Não foi uma vitóriazinha apertada, foi um nocaute, um desempenho esmagador e, o mais importante, sustentável, quando a gente compara diretamente com os concorrentes delas, que muitas vezes eram até maiores e mais famosos na época. E não estamos falando de empresas pequenas ou desconhecidas. A pesquisa analisou gigantes como a Abbott, a Gillette, a siderúrgica Nucor e a rede de farmácias Walgreens. São nomes que todo mundo conhece, o que prova que esses princípios funcionam no mundo real com gente de verdade. A grande lição de toda essa análise é que esses princípios não são uma modinha de gestão que vai passar no ano que vem. São fatores duradouros, sabe? Baseados em evidências que se aplicam a qualquer organização que não quer só ter sucesso, mas quer construir algo grandioso, algo que perdure no tempo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Olhando para essa estrutura, desde a humildade do líder até o uso inteligente da tecnologia, a questão que fica no ar é: o que falta para uma organização de fato encarar a verdade e fazer o que é preciso para dar esse salto? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro de qualquer negócio.